Queridos, nós começamos algumas semanas uma temporada aqui sobre as casas por onde Jesus passou. Jesus, ele passou por diversas casas e nós já falamos sobre algumas delas aqui. O fato é que cada casa que Jesus passou, ele nos trouxe uma lição. Nós temos aprendido com essa passagem de Jesus nessas casas. Quando eu e você olhamos para a história da Bíblia, quando nós observamos a passagem de Jesus por cada uma dessas casas, é interessante como as famílias são diferentes, é interessante como o Senhor ele ministra de forma diferente em cada uma dessas famílias, e é bom a gente analisar o texto, olhar para a palavra e perceber que Jesus, ele nos trata com singularidade. Ele olha para mim e para você de uma forma única. E nessa noite, eu queria convidar você para nós adentrarmos na casa de Maria e Marta, visitarmos a casa de Maria e Marta. Como eu falei aqui na semana passada, eu ia encerrar na semana passada a série de mensagens. E aí o Senhor falou assim: não, Leandro, não é o fim ainda tem mais algumas casas aí para a gente falar, e hoje eu quero trazer para você a casa de Maria e Marta, e na semana que vem, nós teremos o último episódio da série, as casas por onde Jesus passou. E se você está curioso, se você está curiosa para saber aquilo que Deus vai falar, não perca as cenas do próximo capítulo. Semana que vem, nós teremos aqui a última casa. Eu quero te convidar, porque, como eu falei, eu creio que o Senhor revelou essa palavra. Eu creio que Deus colocou no meu coração algo tremendo para compartilhar com a vida da igreja. Então nós iremos falar sobre essa última casa na semana que vem, e hoje nós vamos falar aqui sobre a casa de Maria e Marta. Quem aqui já recebeu uma visita indesejada? Pode levantar a mão aí, gente, se entrega aí. Uma visita indesejada. Uma visita inesperada. Quem já recebeu uma visita inesperada aí? A visita inesperada, acontece. Aquela pessoa que toca lá a sua campainha, bate lá na sua porta, fala assim: cheguei, sem avisar, sem mandar uma mensagem. E aí você não está preparado, você não está preparada, a casa não está arrumada, as coisas estão tudo fora do lugar, e aí está lá aquela pessoa. Essa visita, às vezes, indesejada, às vezes a gente conta até os dias e as horas para ir embora, não é não, Nath? Você fica contando, meu Deus do céu, rapaz, chegou aqui em casa, sem avisar, e pior de tudo, nem embora vai. Montou acampamento aqui na minha casa. Tem gente que é sem noção mesmo. Mas o fato é que Jesus, ele chega na casa de Maria e Marta. Jesus, ele é muito bem recebido lá. Jesus era amigo dessa família. Jesus amava essa família, e esse amor era recíproco. Aquela família também tinha um carinho muito grande por Jesus. Se você olhar os evangelhos, se você for ler os evangelhos, você vai encontrar algumas vezes Jesus chegando na casa de Maria e Marta, Jesus passando naquela família ali. Tinha Lázaro também, aquele que Jesus ressuscitou. Essa família era uma família que tinha prazer em receber Jesus, era uma família que acolhia Jesus de uma forma muito boa. Ele se sentia ali em casa. Sabe aquela visita que chega na sua casa e pede um copo d'água, e você fala assim: para de brincadeira, vai lá, abre a geladeira e pega, você já é de casa. Estica o sofá, estica as pernas ali. O fato é que, quando a gente olha para esse texto, lá no livro de Lucas, capítulo 10, se você puder, abra a sua Bíblia, a gente vai ver Jesus chegando nessa casa, e nos ensinando aqui algumas lições que eu queria levar você a pensar comigo nessa noite sobre essas lições. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38.
A gente vai ler até o versículo 42. O texto ele diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está ocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Essa é a tua palavra, e nós queremos te pedir, Espírito Santo do Senhor, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto ele relata aqui que Jesus ele estava chegando num povoado, o povoado de Betânia, onde ali habitava então essa família, a família de Maria, Marta e Lázaro. Quando Jesus ele chega ali, ele se hospeda na casa deles. Eu gosto muito de uma versão que vai dizer que Marta, ela convidou Jesus para a sua casa. Eu gosto muito dessa versão porque a gente consegue uma compreensão melhor do texto, olhando por essa ótica. Marta convidou Jesus para ir até a casa dele. E quando Jesus ele chega na casa de Marta, ela começa então a se preocupar com a casa. Ela olha aquela louça cheia, a pia cheia de louça, as coisas fora do lugar, o tapete desarrumado, a cadeira fora do lugar, o banheiro estava sujo. E aí Jesus chega, primeira coisa que ela quis fazer, o quê? Arrumar a casa. Espera aí, vamos arrumar essa casa. E ela então começa ali a arrumar. Ela se ocupa com todo o serviço. E ela então olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu estou aqui, fazendo um monte de coisa, estou ocupada com um monte de coisa aqui. Será que a minha irmã não pode me ajudar, não? Será que Maria não pode dar uma força aqui? E aí Jesus então olha para ela e fala assim: Marta, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Ela está aqui aos meus pés, ouvindo aquilo que eu tenho para dizer. E você está aí toda atarefada, cheio de coisa para fazer. Sou eu que estou falando, o texto não diz isso. Mas o fato é que Jesus, ele tem um olhar diferenciado para Marta. Às vezes a gente olha para esse texto, e como eu conversava ontem até com a Tonha, ela falou bem, eu passo sempre para ela o tema, para ela poder fazer essa arte bonita aqui, gente. E aí, ela falou assim: pastor, é verdade, às vezes a gente olha para Marta, e a gente tem mania de demonizar ela, achar que Marta é um ser humano da pior espécie, porque estava ali servindo, porque estava ali ocupada, fazendo as coisas da casa. Mas você já parou para pensar? Se ela não fizesse, quem é que ia fazer? Se ela não parasse para cozinhar lá, quem é que ia fazer? Se ela não preparasse o lanche, quem é que ia fazer isso? Mas o fato é que esse texto aqui nos mostra que Jesus, ele está ali, naquela casa. E ele relata que a sua irmã, ela escolheu a boa parte. Mas hoje, em nome de Jesus, eu queria te convidar a pensar e a entender que a boa parte, ela não isenta o serviço. A boa parte não nos isenta de trabalharmos, de fazermos a obra, de também colocarmos a mão na massa, de arregaçarmos as mangas e fazermos aquilo que o Senhor tem nos chamado. Você tem um dom, você tem um ministério, Deus te chamou para algo relevante nesse mundo. Você não veio aqui para ficar sentado apenas, ouvindo uma palavra dia de domingo, indo embora para sua casa, não. Você foi chamado para viver o Evangelho. Você foi chamado para exercer o seu chamado.
Você foi chamado e você foi chamada para ser um pastor, uma pastora, alguém que vai cuidar de vidas. Talvez você não vá fazer teologia. Eu não quero ser teólogo, não quero ser um pastor, não quero assumir uma igreja, mas Deus te chamou para cuidar de uma vida. Deus te chamou para você dar a mão para alguém e falar assim: olha, o Evangelho me alcançou, e agora eu quero levar as boas novas para você. Um dia alguém investiu na sua vida, um dia alguém se preocupou com você, um dia alguém foi lá, falou do amor de Jesus para você, e por isso você está aqui hoje. E nós precisamos fazer isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Pode parecer repetitivo, porque eu já falei isso algumas vezes aqui, ao longo dessa série de mensagens, mas o conceito, a verdade, é que o Evangelho é isso. O Evangelho, quando ele nos alcança, é um amor que não cabe dentro de nós, e nós precisamos levar para o outro também. Não dá para parar aqui, morreu em mim, pronto, acabou. Não. A primeira coisa que eu queria pensar com você nessa noite, o que Jesus nos ensinou na casa de Maria e Marta: cuidado com o excesso de zelo. Cuidado com o excesso de zelo. Versículo 40 diz assim: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Marta, eu não tenho dúvida de que ela amava Jesus. Eu não tenho dúvida de que Marta tinha um amor enorme por ele. Ela queria agradar a Jesus, receber bem aquele amigo. Quem não gosta de receber bem as pessoas na sua casa? Afinal de contas, Jesus estava na casa dela. Haviam ali muitas e muitas famílias. Jesus poderia escolher qualquer outra família, mas escolheu a família de Marta, de Maria e de Lázaro. Jesus escolheu entrar nessa casa, fazer a diferença ali, contar histórias, falar daquilo que era o seu projeto, demonstrar o amor por essa casa, por essa família. E Marta, que também amava o Senhor, queria agradá-lo. Eles vinham de uma caminhada, de uma jornada, com os pés sujos, com as mãos sujas, suados, num calor danado do deserto, uma região quente, com fome. Ela queria oferecer o melhor. Algum problema nisso? Algum problema em querer oferecer o melhor para Jesus? Algum problema em querer preparar algo bacana, legal, uma mesa posta para Jesus? Algum problema de querer fazer ali aquele prato predileto? Sabe aquele bolo que só você sabe fazer? Jesus chegou na sua casa, o que você vai fazer? Vai para a cozinha preparar aquele bolo maravilhoso. Jesus, olha, esse bolo aqui é especial, todo mundo fala dele, tem um bolinho aqui com café espetacular. Vamos lá, lava os seus pés, lava suas mãos, joga uma aguinha no rosto, toma uma água fresca, senta aqui à mesa, vamos conversar. Marta queria isso. Marta, ela era aquele tipo de mulher que não gosta de receber as pessoas na sua casa desarrumada. Talvez você aqui seja uma dessas pessoas. Tem homens e mulheres que são assim. Não gostam de receber as pessoas em casa quando a casa está desarrumada. Imagina, chega uma visita na sua casa, está lá a pia cheia de louça de 2, 3 dias. Está lá o tapete todo desajeitado. A casa não foi varrida, não foi aspirada, não foi tirado o pó. O banheiro está sujo. A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Sair correndo. Espera aí, chegou uma visita, deixa eu passar um paninho aqui com um desinfetante no banheiro, deixa eu lavar logo essa louça, eu quero deixar tudo arrumado, causar uma boa impressão. Tem gente que é assim, tem gente que não liga, tem gente que está nem aí, recebe, do jeito que está a casa. E eu não estou criticando quem não gosta, e também não estou criticando quem não se preocupa com isso. O que eu estou dizendo é que existem pessoas que são assim, igual Marta. Não estão preocupados. E existem pessoas que são igual a Maria.
que importa é que Jesus chegou. O que importa é que Ele está ali. Não há problema nenhum em você querer fazer tudo isso. O grande perigo está em você trocar, substituir o que é essencial por aquilo que é importante. Eu vou repetir. Quantas vezes eu e você trocamos aquilo que é essencial na nossa vida por algo que é apenas importante? Pastor, me explica melhor. Queridos, às vezes existem coisas na nossa vida que elas são essenciais. Você quer ver uma coisa? Quem é aqui, que daquela época já foi no supermercado fazer compra com a calculadora na mão? Tem pouco pobre aqui. Gente, eu ia para o supermercado com a calculadora na mão. Eu ia para o supermercado com a calculadora, o dinheiro era curto. Eu casei, o orçamento era apertadinho. E a gente pegava ali a calculadora, fazia listinha, né, de compras. Tá rindo, né, Dani? Já passou por isso. E a gente pegava ali e fazia a lista, né? Aí você coloca lá, sucrilhos, chocolate, né? Picanha. E aí você colocava lá, Toddy. Você saía colocando um monte de coisa. Aí quando você começava lá, calculadora lá, né? Aí você chegava no caixa para pagar. Aí o camarada tem 4 filhos, né, Leandro? O orçamento está ali, justinho, o que a gente vai fazer? Chega no caixa, você começa a tirar. O sucrilho está muito caro. Deixa. Ih, não vai dar para levar o Danoninho, não. Deixa de lado. Aí você começa a escolher aquilo que é o quê? Essencial. Você fala assim, o arroz e feijão não posso deixar de levar. Não dá para deixar o macarrão, não dá para deixar o óleo, tem que levar uma mistura, não dá para levar picanha, mas poxa, dá para levar uma linguicinha aqui, ó, dá para levar um pedaço de carne, dá para levar uma carne moída, dá para levar isso, dá para levar aquilo, e aí você começa a fazer conta, por quê? Se o orçamento está apertado, a gente sabe escolher bem aquilo que é essencial e aquilo que você até gostaria de levar, mas às vezes a gente não pode. Na vida espiritual, às vezes a gente precisa caminhar assim. A gente precisa botar a calculadora espiritual no bolso e sair com ela. Falar assim, ó, isso aqui é essencial, não dá para deixar de fazer. Isso aqui é até importante. Poxa, o sucrilhos é importante, vou agradar meus filhos, vou levar um danoninho, mas o dinheiro não cabe, então você deixa ali. Agora, aquilo que é essencial, você vai levar. Aquilo que é essencial para a caminhada com Deus, você não pode deixar de lado. Aquilo que é essencial, você não pode chegar ali na fila do caixa e falar assim, não, isso aqui eu vou deixar, não tem problema não. Não dá. Ler a Bíblia, orar, buscar ao Senhor, ter um relacionamento com Ele, é essencial para a nossa caminhada. O que Jesus está dizendo aqui para Marta é o seguinte, Marta, olha só, você está tendo um excesso de zelo, Marta. Eu entendo o seu cuidado, eu entendo o cuidado que você quer ter com a casa, eu entendo a sua preocupação. Olha, fica tranquila, você não vai me chatear por conta disso não, Marta. Eu não estou nem preocupado com isso não. Procura aquilo que é essencial. O excesso de zelo, às vezes, vai nos afastar daquilo que é essencial para a caminhada com Deus. Nós precisamos, às vezes, escolher determinadas coisas na nossa vida. A atenção, ela precisa estar naquilo que é essencial, porque aquilo que é importante pode, às vezes, tirar o teu foco daquilo que é essencial para a sua caminhada. As coisas que, às vezes, não são essenciais, elas tiram o nosso foco ao longo da nossa caminhada. Quem é que nunca deixou de orar? Você saiu um dia cansado, atarefado, aquele dia que você sabe que tem um monte de coisa para resolver, aí você acorda em cima da hora, e aí você vai para o trabalho, aí você trabalha, sai do trabalho cansado, chega em casa, tem que arrumar as coisas, no dia seguinte, tem mais trabalho, aí você deixou de ir para a academia, deixou de fazer alguma outra coisa que você gostaria de fazer, chega em casa, toma um banho, cansado, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, deita na cama, pega no sono,
só acorda no dia seguinte, aí você fala assim, poxa, hoje não falei com Deus. Você fez coisas muito importantes na sua vida, mas você deixou aquilo que é essencial de lado. Aquilo que é essencial ficou para segundo plano. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes liderar uma célula, servir no ministério, discipular alguém, cuidar de uma pessoa, isso é fruto de um coração que ama Jesus. Isso é fruto de um coração que entendeu o seu chamado, que sabe como isso é essencial para a caminhada. Por que eu digo que isso é essencial? Na minha experiência de caminhada com Deus, eu já tive momentos de desânimo, já tive momentos de estar tristinho, chateado, alguém pisou no meu calo, alguém me apertou demais, estava doendo. E aí quando você tem uma responsabilidade, quando você está lá cuidando de alguém, quando você tem um compromisso de amar aquela pessoa, de dar uma palavra de incentivo, de cuidar de uma célula, de discipular alguém, você fala assim, eu não tenho força por mim, mas por ele, mas por ela, eu vou arrumar força onde eu não tenho. E aí você se levanta, e você vai ler a Bíblia, e aí você vai orar, a motivação tem que ser essa. Não, a motivação tem que ser porque você ama o Senhor. Mas às vezes isso salva. Às vezes, isso faz olhar para aquilo que é essencial. Você fala assim, eu não posso chegar vazio para falar com aquela pessoa. Eu não posso chegar lá sem ter nada para entregar. Eu não posso chegar lá sem uma palavra de incentivo. Eu não posso chegar lá sem uma palavra de motivação. Eu não posso chegar lá sem falar algo da parte de Deus para a vida daquela pessoa. E aí você busca, você quer estar junto, você quer buscar a Ele. Às vezes, tem pessoas que são 100% Marta. Tem pessoas que são 100% Maria. E aí, algumas vezes, o que acontece? Martas olham para Marias e falam assim, está vendo aí, Jesus? Olha lá, ó, não faz nada. Não faz nada. Não cuida de ninguém. Não serve ninguém. Só entra na igreja domingo, senta, assiste o culto, vai embora. Aí a gente fica na posição de Marta, criticando quem é Maria. E ao mesmo tempo, existem Marias que às vezes olham para Marta e falam assim, ah lá, ativista religioso. Tem que servir, tem que aparecer, tem que ser líder de célula, olha lá, tá vendo? Tem que trabalhar na intercessão, na técnica. A gente começa a criticar aquele que é diferente da gente. O que Jesus está falando aqui é o seguinte, ei, olha só, você pode ter um pouco de Maria, você pode ter um pouco de Marta, o equilíbrio é melhor nessas horas. Não critica quem é diferente de você, não. O olhar que eu queria que você pensasse aqui sobre esse texto, é que Jesus, ele não criticou o trabalho de Marta. Ele não criticou, eu vou te provar isso aqui no texto. Jesus, ele não criticou o trabalho dela. Eu queria que você pensasse agora comigo no segundo ponto dessa mensagem. O que Jesus nos ensinou na casa de Maria e Marta? O que fazemos com ele é muito mais importante do que aquilo que fazemos por ele. O que você faz com ele é muito mais importante do que aquilo que você faz para ele. Olha o que o texto diz lá no versículo 41. O Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Quando Jesus ele repetia o nome de alguém, é igual a sua mãe quando ela falava assim, Carlos Alberto, e ela chamava pelo sobrenome. Quando a sua mãe chegava para você e falava o nome todo, minha irmã, porque a coisa ficou feia. Se ela chamasse o primeiro nome, beleza. Quando ela chamou o nome completo, pode ter certeza, vai rolar aquele beliscão, vai rolar aquela coça, vai rolar um castigo, vem algo aí. É porque ela está querendo chamar a sua atenção. Jesus, quando ele falou assim, Marta, Marta, ele estava falando, uma vez ele falou assim para Paulo, Saulo, Saulo, Pedro, Pedro. Jesus falou isso.
Talvez Jesus esteja falando assim, ó, Carlos, Carlos, Paulo, Paulo, Leandro, Leandro, Maria, Maria. Talvez ele esteja querendo chamar a nossa atenção. Jesus, quando ele fala isso, ele estava querendo dizer algo extraordinário. Ele estava querendo trazer um ensinamento. Ele estava querendo dizer o seguinte: olha, eu estou preocupado com essa sua ação aí. Eu tenho algo importante para te dizer, preste atenção no que eu vou dizer para você. É isso que Jesus está falando para ela. Maria, Marta, Marta. O motivo de Jesus chamar a atenção dela não foi pelos seus afazeres, mas pela sua preocupação e a sua inquietude do serviço que tomou o lugar de Jesus na vida dela. Não foi o serviço que Jesus estava criticando. Jesus não criticou o que ela estava fazendo, Jesus estava criticando as preocupações que tomaram conta da mente dela. Jesus estava preocupado ali, era com a inquietude. Algo tomou o lugar de Jesus na mente e no coração de Marta. Você quer ver uma coisa? Eu não falei isso de manhã, e você que está aqui hoje à noite é privilegiado, vai ouvir isso. João capítulo 12, o texto vai dizer que Jesus ele estava sentado à mesa com Lázaro. Sabe quem estava servindo ele? Sabe quem estava servindo? Marta. Sabe quem estava aos pés de Jesus, quebrando perfume caro, enxugando com os seus cabelos? Maria. Houve crítica de Jesus aqui? Houve crítica de Jesus lá em João capítulo 12? Não houve crítica de Jesus, sabe por quê? Marta aprendeu. Marta aprendeu que o seu serviço era necessário, porém a sua mente, a sua inquietude passou. Ela entendeu, Jesus está aqui, eu posso servir, eu posso fazer aquilo que eu gosto, mas também participar e desfrutar da presença de Jesus. Talvez você seja Marta, inquieta, correndo de um lado para o outro, fazendo algo aqui, fazendo algo ali, não para ouvir Jesus falar. O que Jesus está falando para você nessa noite: acalma o teu coração, aquieta a sua alma. Eu entrei na tua casa, a minha presença está aí. Será que você não pode sentar e desfrutar um pouquinho? Eu gosto muito daquele modelo, eu fico imaginando, nessa época talvez não tivesse ali aquela separação dos cômodos dentro da casa, cozinha, banheiro, quarto, sala. Eu fico imaginando algo tudo junto ali, banheiro talvez ali mais reservado, né? Fora da casa, mas aquele espaço ali, todo mundo junto. Sabe aquela cozinha americana, onde tem aquele beiral, e você está aqui cozinhando, e está aqui conversando com as pessoas, e você está falando, as pessoas estão interagindo. Isso acontece muito no churrasco, né? Glória a Deus, aleluia. Talvez por isso churrasco é algo que a gente gosta muito, como brasileiro, como cristão, né? Porque aquele momento ali, não é um momento só de você fazer uma carne, de você queimar uma carne ali, uma linguiça, tal. Não, não é isso, é um momento de resenha, é um momento de mesa, é um momento de partilhar o pão, é um momento de dividir a vida, é um momento onde você está ali, conversando, trocando ideia, falando para o outro daquilo que você pensa, ouvindo a história do outro. Eu fico imaginando, será que Marta não podia fazer isso? Jesus estava ali, ela podia falar assim: Jesus, olha só, botei água aqui no fogo, mas é o seguinte, vamos ficar de olho, porque daqui a pouco vai ferver, eu preciso jogar o macarrão ali dentro, tá? A carne já está pronta, ó, fulano, vai ali, compra um pouquinho mais de macarrão, porque Pedro está cheio de fome. Pedro veio aqui, ó, ele tá no osso, como diz os adolescentes aqui, está no osso. Pedro come muito. Ó, busca um aperitivozinho ali, rapidinho, para a gente poder ir beliscando aqui, até a comida ficar pronta. E ali, aquele papo gostoso, aquela conversa, participando da vida e da presença de Jesus naquele lugar. Jesus estava ali, e ela estava preocupada em fazer as coisas para Jesus, e não fazer com Jesus. Essa é a grande diferença, essa é a chave que a gente precisa virar na nossa vida. Você precisa sim fazer as coisas com Jesus, e não apenas para Ele.
É você convidar Jesus para fazer parte do seu dia a dia. É você convidar Jesus para trabalhar com você. Senhor, eu estou indo para o trabalho. Eu estou indo lá agora dar aula. Eu estou indo lá agora para a empresa. Eu estou indo lá agora para o meu negócio. Vamos comigo. Entra no carro, senta aqui do meu lado. Jesus, olha só, hoje talvez seja um dia difícil. O Espírito Santo precisa ser o seu melhor amigo. Ele precisa caminhar com você. Você precisa estar com ele do lado, perto, compartilhando da vida, das suas histórias, das suas emoções, daquilo que você tem vivido. É isso. Jesus, ele precisa estar presente na sua vida. E não apenas como um servo que vai lá, faz algo para o seu Senhor, vira as costas e fala assim, ó, está entregue. Não é isso que Deus quer de mim e de você. Deus, ele deseja um relacionamento profundo e íntimo comigo e com você. A ansiedade de Marta não veio porque ela estava fazendo algo de errado, mas porque ela estava excessivamente preocupada em fazer as coisas sozinhas. Ela fica até chateada. A motivação, o serviço dela, na verdade, o serviço dela era legítimo. A sua preocupação também era legítima, mas a sua motivação é que estava errada. A motivação que movia ela a fazer as coisas é que estava errado. E foi isso que Jesus estava dizendo para ela. Foi isso que Jesus chamou a atenção. Ela não apenas estava sobrecarregada, como ela ficou também ressentida. Ela chega ali, ela dá uma dura em Jesus. Ela chega para Jesus e falou, Jesus, você não se importa não? Eu estou aqui trabalhando, fazendo tudo aí, ó. Maria está aí sentada, aos teus pés. Ela dá uma enquadrada em Jesus. Ela estava aborrecida. Estava chateada. Porque a motivação dela estava errada. Se você deseja servir ao Senhor, sirva ao Senhor, mas sirva com a motivação correta. Saiba para quem você está fazendo e com quem você está fazendo. Se você vai servir no Kids, chame o Senhor para fazer parte desse momento com você. Senhor, eu não estou aqui apenas para ser a tia do Kids que eu vou ali liderar as crianças. Não, vem comigo, Senhor, vem comigo, esteja junto comigo aqui. Vamos ministrar juntos. Quando você estiver servindo aqui na recepção, abre essa porta com um sorriso no rosto, como se Jesus estivesse sorrindo por aquela pessoa que entra por aquela porta ali. Seja Jesus na vida de alguém. Sirva com alegria, sirva com zelo, sirva se relacionando com Ele, dizendo para Ele, Senhor, que coisa maravilhosa, eu estou indo servir lá na igreja, a igreja é tua, o Senhor é o cabeça da igreja, que privilégio, que privilégio. Talvez, eu fico imaginando Jesus, olhando para Marta, falando assim para ela, Marta, Marta, deixa eu ler para você um texto, está lá em Mateus 7, 22, Marta. Claro que eu estou aqui ilustrando, a Bíblia ainda não estava escrita. Mas eu fico imaginando Jesus, nos dias de hoje, falando assim, Marta, Marta, eu vou contar uma história para você. Lá em Mateus 7, 22, diz assim, Marta, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres. Então, eu, Jesus, lhes direi claramente, Marta, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, haverá um dia que nós iremos prestar conta para Ele, e Ele conhece o meu coração, e Ele conhece o seu coração, Ele sabe por quê, para quem e com quem você está fazendo. Eu espero que nesse grande dia, todos nós possamos nos apresentar perante o Senhor Jesus, e dizer para Ele assim, Senhor, olha, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo que eu fiz, eu não preciso dizer, eu não preciso citar, olha, Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, Ele sabe. E Ele não só sabe o que você fez, mas Ele sabe por que você fez e para quem que você fez. Ele sonda os nossos corações. Ele te conhece, Ele me conhece. A gente cantou aqui, é por Ele que eu quero gastar os meus dias. É por Ele.
é por Ele, até que Ele venha, eu não vou cansar, não vou descansar. Nós precisamos entender essa mensagem do Evangelho e esse ensinamento que essa casa nos traz. Terceiro e último tópico, o que Jesus nos ensinou na casa de Maria e Marta. Aproveite e desfrute da presença de Jesus. Aproveite a presença de Jesus na casa, desfrute da sua presença. Olha o que ele disse lá no versículo 42, contudo, apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu algo duradouro, ela escolheu algo consistente, ela escolheu algo que não lhe foi tirado, ela escolheu estar na presença do Senhor. Ela escolheu sentar aos pés de Jesus. Irmãos, quem foi que convidou Jesus para ir para casa? Quem foi? Quem foi que convidou Jesus, gente? Marta. Marta convidou Jesus para ir para casa. Mas quem estava desfrutando da presença dele? Maria. Maria, ela olhou e falou assim: Marta, você me deu um presente, hein? Convidou Jesus para estar aqui, você não podia me dar um presente melhor do que esse? Que coisa boa, você convidou Jesus para estar aqui, mas quem está desfrutando do presente sou eu. Muito obrigado, Marta. Interessante que, às vezes a gente chama Jesus para entrar na nossa casa. Jesus, ele entra, ele vem, ele entra na nossa casa, ele senta, ele se acomoda, mas a gente não desfruta da presença dele. Essa noite, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Desfrute da presença maravilhosa de Jesus na sua vida. Olhe a paisagem, olhe por onde Ele está te levando, olhe o que Ele tem feito na sua vida, olhe o que Ele está fazendo nessa igreja, olhe o que Ele ainda deseja fazer. Olhe pela janela da sua vida e observe a paisagem. É como se você estivesse numa viagem, num lugar lindo, maravilhoso, mas olhando para o celular, sem desfrutar da beleza que você está vivendo. Jesus está aí, presente na sua casa. Sente com Ele, convide o Espírito Santo, fala assim: Espírito Santo, senta aqui, vamos tomar um café nós dois. Eu tenho algo para te dizer, Espírito Santo. Espírito Santo, sabia que você é meu melhor amigo? Espírito Santo, olha só, meu dia hoje não foi fácil. Eu estou enfrentando algumas lutas. Espírito Santo, eu recebi uma promoção lá no trabalho hoje. Eu queria compartilhar isso contigo. Se alegre com a presença do Senhor. Chore com a presença do Senhor. Desfrute desse momento. Viva isso com intensidade. Sabe aquelas casas que às vezes você entra, tem aquela Bíblia linda, aberta lá no Salmo 91. Em cima de uma mesa, em cima de um aparador, a Bíblia está lá toda empoeirada, uma riqueza enorme ali. A palavra do Senhor, aqui não contém a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a palavra de Deus, a revelação está aqui, ali acessível. Mas a Bíblia está cheia de poeira, e parece que num gesto de abrir a Bíblia e deixar ali, naquele salmo, ou num texto que você goste, como se aquilo tivesse algum poder sobre a tua casa, sobre a tua vida. Desculpa se eu te frustrei, mas não tem, porque o que tem poder é um relacionamento de intimidade com Deus. É quando você o chama para fazer parte da sua história e convida ele, fala assim: Senhor, agora a casa é tua, entra, fica à vontade, muda as coisas de lugar, pega o copo aqui, ó, leva para lá, faz o que o Senhor quiser, a casa é tua.
Eu quero desfrutar da tua presença. Senhor, eu não preparei nada para a gente comer não, tá? Tem aqui um pãozinho com manteiga, um cafezinho, tá bom? É isso. É na simplicidade. Eu lembro que, quando eu era garoto, tinha um brinquedo, que eu era doido para ter esse brinquedo. Walk Machine, quem lembra disso? Walk Machine, lembra disso? Walk Machine era o nosso patinete elétrico de hoje. Era um patinetezinho que você puxava assim, ó. E aí você botava combustível, você saía rodando com aquilo fazia um barulho, os vizinhos ficavam enlouquecidos com aquele negócio. Eu tinha um sonho de comprar um negócio daquele. E aí não tinha dinheiro para comprar. Mas eu tinha uma prima. O pai dela tinha uma condição legal. Aí um dia que ela ganhou de presente, o Walk Machine. Aí eu falei, gostei do nosso presente. Vou desfrutar. Eu andava mais no Walk Machine do que ela. O Walk Machine parecia mais meu do que dela. O presente foi dela, mas quem desfrutava do presente era eu. Ela calçava 37 e eu calçava 37. Era a época daquele Hadley bicolor. Você já teve um? Aquele Hadley bicolor. Aí o que eu fazia? Cada semana eu estava com um tênis novo. Eu ia lá e pegava o dela emprestado. O presente era dela, mas eu desfrutava do presente dela. Às vezes você ganhou um excelente presente. Você ganhou algo que você sempre sonhou, Jesus na tua vida. Mas sabe o que está faltando? É você desfrutar dessa presença. É você tomar posse dessa presença, você falar assim, ei, Jesus está na minha casa, Ele está na minha vida, Ele faz toda a diferença. Tem gente desfrutando do teu presente, e talvez você mesmo não esteja desfrutando. Quantas vidas talvez você já tenha abençoado, com o seu testemunho, com a sua história de vida, com aquilo que Jesus já fez na sua vida, mas parou por ali, ficou ali. Deus quer fazer muito mais. Deus quer te fazer muito mais. Abra o seu coração nessa noite, saia daqui pensando nisso. O excesso de zelo, às vezes te afasta daquilo que é essencial, que é a presença de Deus. Desfrute da presença dEle, dessa presença maravilhosa de Jesus na nossa vida.